Antes do vídeo eu quero te dar uma dica aqui. Se você quer conversar mais sobre a Capitã Marvel e sobre qualquer outro assunto da Marvel, você tem que conhecer o aplicativo Marvel Amino, uma comunidade onde você encontra novidades, notícias, resenhas, pode compartilhar memes, gifs, pode conversar com outros participantes, entrar e criar grupos, quizzes e inclusive listas e teorias. Inclusive eu mesmo fiz um post e quero saber a sua teoria de como a Capitã Marvel pode derrotar o Thanos. Por isso entra lá e comenta no meu post, onde você pode interagir comigo e com centenas de pessoas que gostam do mesmo assunto que você. Então clica aqui no primeiro link da descrição e participa do Marvel Amino. É grátis e está disponível para Android e iOS. Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo aqui não vai ter spoilers até certo momento. E daí eu vou precisar soltar alguns sim, mas eu te aviso, então por enquanto pode assistir sem medo. Capitã Marvel é a peça final que faltava para encaixar algumas pontas soltas em todo o universo cinematográfico Marvel. E é o último filme antes do grande desfecho dessa fase com Vingadores Ultimato. É o primeiro filme solo de uma super-heroína da Marvel, e assim como aconteceu com vários heróis nos cinemas, é um filme de origem. Mas como acontece com a maioria dos filmes derivados de quadrinhos, a gente tem que separar aqui a adaptação da HQ. Pensando no filme como filme, imaginando que a Capitã Marvel é uma personagem criada agora para as telonas, o filme funciona, é bom, mas está um pouquinho abaixo da qualidade de outros filmes solos do mesmo universo. Não tem como comparar uma história de apresentação com um grande evento como por exemplo com Guerra Infinita. É claro que o impacto de Capitã Marvel não seria alto naquele nível, e o filme nem se propõe a isso. O filme é assumidamente uma introdução. Te apresenta muito bem quem é a personagem, e o roteiro te deixa no ponto de vista dela própria. A gente começa assistindo o filme sem entender realmente quem é aquela mulher, de onde ela veio, ou por que ela tem algumas memórias perdidas. E isso é o filme te mostrando como a própria personagem se sente, porque ela também tem todas essas dúvidas. O que o roteiro faz é construir esse quebra-cabeça aos poucos, e isso ele faz muito bem, mas num quebra-cabeça básico de 4 peças. Ou seja, é bom, mas é simples. A ambientação da trama é nos anos 90 e tem muita referência a isso. Então, para quem viveu nessa época, como eu, é muito legal ver coisas que você usava ou que você conhecia desse tempo. E para quem é mais novo ou não viveu nesse período, vai ser interessante ver algo como de época. E eu digo isso com muita dor no peito porque me faz sentir muito velho. O problema é que a ambientação de Hala, o planeta dos Kree, que é super tecnológico e avançado, não é bem aproveitado. A dinâmica e diferença entre a Terra dos anos 90 com Hala no mesmo período seria algo gritante, uma experiência fantástica, como por exemplo quando Wakanda foi mostrada no filme do Pantera Negra, mostrando o avanço daquele povo em comparação com o resto, mas aqui isso não foi aproveitado. Quase todos os personagens principais são carismáticos. O Samuel L. Jackson como Nick Fury mais novo, o Young Rogue e até mesmo o Talos como Skrull. O problema é que a Capitã Marvel não é muito carismática. Não tô falando da personalidade, porque eu entendo o motivo dela ser mais seca. Ela própria diz no filme que os Kree não podem demonstrar emoções e ela luta contra isso. Ela tenta não se empolgar com algo, por exemplo. Ela tenta não sorrir. Por isso, a maior parte das suas expressões são sutis. Um sorrisinho de canto de boca, ou uma virada de cabeça, algo sem expressão mesmo. Pode até ser considerado sem sal, mas eu entendo que isso é tudo proposital. Tanto que nos momentos que ela tá com a ex-companheira, a Maria Rambeau, é onde ela realmente dá risada e se solta mais. Só que mesmo assim, entendendo tudo isso, ela não me passa carisma.
e isso é um pouco chato já que ela é a principal. Diferente do Nick Fury ou até do Talos, que mesmo falando esquisito, e eu relevo isso porque ele é um alienígena, são personagens muito mais palpáveis e em alguns aspectos você até se identifica e gera essa empatia, criando o carisma. Só que eu particularmente não senti isso vindo da protagonista. Mas a personalidade da Capitã Marvel tá muito boa. Aquele jeito sarcástico e debochado, que inclusive vem dos quadrinhos e encaixou muito bem aqui no filme. Falando em Nick Fury, o CGI de rejuvenescimento do rosto do Samuel L. Jackson ficou perfeito e você não nota em nenhum momento que aquele não é o seu verdadeiro rosto. O do Phil Coulson ficou muito bom também. Tem momentos de computação gráfica ótimos, mas tem alguns que parecia um jogo de videogame. Um jogo muito bom, mas mesmo assim um jogo. Você via que não era uma pessoa, e sim algo criado em computação. Principalmente quando a Capitã tá com os seus poderes voando pelo espaço. Agora, o que ficou extremamente bem feito foi o uniforme dela, dando destaque quando ela usava aquele capacete com o moicano saindo. Foi visualmente muito bonito mesmo. A trilha sonora tenta puxar esse ar de anos 90, o que é bom, mas em alguns momentos eu senti que a música ou que algumas batidas não encaixavam para o momento da cena, e eu senti isso 3 vezes durante o filme. Agora, o que deu pra sentir é o que o Kevin Feige, o chefão do universo cinematográfico, sempre disse, que a Capitã Marvel é possivelmente a personagem mais poderosa dos filmes até agora. Isso vem dos quadrinhos sim, onde ela realmente tem habilidades extremas, e aqui dá pra imaginar ela no patamar do Thor, por exemplo, nesse universo cinematográfico. Então realmente num combate contra o Thanos, sem a manopla, ela pode dar bastante trabalho. As piadas estão num nível que eu particularmente gostei. Tão presentes, mas não é a toda hora. Tirando que algumas não encaixam em certos momentos, mas não chega a estragar a experiência. Mas o que eu achei realmente ruim foram as cenas de luta. Muito bagunçadas, com muitos cortes e quadros muito próximos. A impressão que eu tive é que fizeram isso para esconder as imperfeições desses momentos, algo que não me agradou nem um pouco. E o que eu mais gostei foi a dinâmica entre a Capitã Marvel e o Nick Fury, que parecia ser bem natural. A Star Force, a equipe Kree, não tem muita profundidade nem como personagens nem como equipe. Hala não tem profundidade. A própria relação do Nick Fury com a S.H.I.E.L.D. não é bem desenvolvida. Os roteiristas disseram que seria um filme onde mostraria a origem dele também, mas não tem isso aqui. Tem a origem do problema do seu olho e só. A história dele, ele próprio descreveu numa conversa muito rápida em menos de 2 frases. Young-Rog é um bom personagem e o ator entrega muito bem, assim como o Talos, que talvez seja quem tem mais profundidade ali, mas nada além da superfície. Capitã Marvel é sim um filme bom, mas na minha opinião não passa disso. Não chega no ótimo, mas também não tá muito abaixo disso, não tá no ruim. É só um filme na média, morno, meio sem sal e sem açúcar. Algo que eu não senti na maioria dos outros filmes solos desse universo cinematográfico. E apesar das polêmicas envolvendo o filme por comentários infelizes de todos os lados sobre se tratar de uma protagonista feminina, o filme não levanta bandeira nenhuma. Tem sim seus momentos de empoderamento feminino, mas eu não achei que isso foi forçado em nenhum sentido. O que eu senti mais que isso foi uma mensagem de superação humana. Independente se você é homem, mulher, independente da sua orientação sexual, independente se você é criança, jovem, adulto, idoso, não importa. A mensagem aqui é para todos os humanos. Que independente de quantas vezes você cair ou te colocarem para baixo, você deve sim se levantar e voltar para a luta, porque você não precisa da aprovação de ninguém para ser uma heroína.
Capitã Marvel vale a pena ser assistido para conhecer a personagem, que é incrível, mas sem muita expectativa em ver algo grandioso, e sim um bom filme de origem e de apresentação. A partir daqui eu preciso falar de outros assuntos, mas vai ter spoiler. Assuntos principalmente se você vai assistir esse filme conhecendo os quadrinhos, ou querendo ver com olhos de adaptação de uma HQ. Por isso, se você não quer pegar nenhum spoiler, pode fechar o vídeo sem problemas, mas primeiro deixa seu like. E depois de assistir o filme, você volta aqui para ver se você concorda com o resto das coisas que eu vou falar. Agora, se você já assistiu o filme ou não se importa de ouvir spoilers, a partir daqui é por sua própria conta e risco. A origem dos poderes da Capitã Marvel foram sim bem explicados. Eles vieram do Tesseract, que é a joia do espaço. Por isso diziam que a Doutora Lawson tinha criado o motor de velocidade da luz, que na verdade é porque a joia faz as coisas se locomoverem de lugar instantaneamente. A explicação no filme é boa. Como filme é aceitável sim. A Lawson é uma boa personagem, mas como todo o resto não tem profundidade. Só que o problema é que ela é Marvel. Então, se você levar a história para o lado de adaptação de HQ, você vai ver que não tem nada a ver com o material original. Então cabe a você assistir o filme como filme para não se incomodar com isso. Outro ponto que eu fiquei a segunda metade inteira do filme esperando que mudasse é a índole dos Skrulls. Nas HQs, os Kree não são os mocinhos. A raça não tem nada de boazinha não. Muito da guerra é culpa deles, da inteligência suprema e dos acusadores principalmente. Mas os Skrulls também não são flor que se cheire. São totalmente violentos e cultivam a guerra. Claro que tem exceções como a filha do rei Skrull, o Hulkling, que é meio Kree, meio Skrull, mas são raras as exceções. Acontece que no filme eles foram tratados como vítima, e esse é o grande plot twist. Eles têm sangue da guerra nas mãos, mas eles buscam a paz. Para quem não lê as HQs, tá ótimo. Para quem assiste o filme como uma nova releitura, ok, vai passar. Mas para quem quer fidelidade com as HQs, esquece. Não vai com essa ideia ou você vai se revoltar. Eu sinceramente fiquei o filme inteiro depois desse plot esperando uma revolta, mostrando que os Skrulls estavam fingindo ou alguma coisa do tipo. E não aconteceu. O que, como fã, me decepcionou um pouco sim, mas olhando com mais cuidado e entendendo que é uma releitura e uma adaptação livre de amarras das HQs, eu aceitei como ok. A citação para Monica Rambeau quando o Nick Fury fala que ela só pode ir para o espaço o dia que ela brilhar como a tia Carol é uma clara citação à personagem nos quadrinhos, já que ela já chegou a assumir o manto de Capitã Marvel por um tempo. E a história do pager que a heroína deixa para ser acionada em caso de emergência é bem explicada, inclusive com ela dizendo que pode alcançar algumas galáxias de distância, e sabendo que a galáxia de Andrômeda, o lar dos Skrulls, é a galáxia mais próxima da nossa, então faz sentido. Agora, o que não faz sentido, e é a coisa que eu menos gostei do filme todo, foi o Groose, ou melhor, a Groose, porque é uma gatinha e não um gatinho. Acontece que não é um gato, e sim um Flerken, um alienígena em forma de gato que libera tentáculos pela boca. Mas como esse bicho estava na Terra, em nenhum momento foi mencionado. Onde está a Goose nos eventos do universo cinematográfico, já que a Capitã Marvel se passa nos anos 90? Acaba sendo uma ponta aberta. Tudo bem que um gato vive 15 ou 16 anos, mas Goose não é um gato. E todas as vezes que o animal era usado no filme, acabou se tornando um recurso Deus Ex Machina. Se você já viu o filme e parar para prestar atenção, vai perceber que ela era usada para resolver combates, para sair de momentos onde eram encurralados, para guardar o Tesseract, sempre soluções que caem do céu. E como maior recurso Deus Ex Machina,
ela é usada para explicar pontos que eram importantes. Pontos até mesmo como o motivo para o Nick Fury ter perdido o olho. Esse tema era um dos grandes mistérios do universo cinematográfico que quem acompanhou os filmes queria descobrir. E a grande resposta foi um arranhão de um gato. Eu esperava que essa cicatriz, que esse olho representasse o momento da mudança para o Nick Fury. O momento em que ele passa de ser tão sorridente, de ser tão feliz e de fazer piadas, para passar a ter a personalidade que ele apresentou em todos os outros filmes até o momento. Se você assistir só esse filme, ok, mas a ligação dos acontecimentos com a Goose nesse filme refletem nos outros filmes da Marvel sim, e ao meu ver, usar o recurso Deus Ex Machina é uma das maiores preguiças de roteiro. Infelizmente, todos esses pontos acabaram deixando o filme bem morno no meu ponto de vista, mas como eu já disse aqui, independente disso, vale a pena ser assistido sim, porque o filme diverte. E principalmente te prepara apresentando alguém que vai realmente ser importante daqui um mês e meio mais ou menos em Vingadores Ultimato. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme e agora deixa a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.